aí, chegamos ao capítulo 10 e aqui o André conseguiu a permissão do Alexandre para participar de um processo de materialização, que é quando um espírito desmaterializa-se e através do médium e de muitos processos da energia na natureza, do ectoplasma, de muitos processos, ele materializa, ele fica físico ali na frente de todo mundo e dá para encostar que ele é material, materialização. O André chegou lá, eles marcaram a data, o André chegou lá com uma hora de antecedência, ficou acompanhando todos os processos porque ele estava muito curioso. Ele queria saber como é que isso funcionava. Então ele acompanhou todas as partes, desde a espiritualidade, que já estava lá há muito tempo, até o processo em si. E ele percebeu que é um fenômeno que envolve a materialização. A participação da espiritualidade superior é gigante. São muitos trabalhadores desencarnados para fazer a segurança ali do processo e para que aconteça tudo bem. Porque, como o André pôde perceber, é um processo muito perigoso. Pode colocar em risco a vida do médium. Sempre tem um médium principal ali que vai fornecer o ectoplasma, que vai ser como o guardião ou a parte maternal ali do processo, quanto o espírito, a segurança do espírito que está desmaterializando e materializando ali aos olhos de todo mundo. O processo é muito complicado e o André, acompanhando, pensou, meu Deus, mas é tanta função para 6 pessoas só. E o objetivo dessa materialização era que um espírito superior conversasse com os encarnados ali, que eram só 6, e mudasse a vida deles assim, no sentido de eles ficarem mais amorosos, no sentido de eles entenderem melhor a espiritualidade. André achou um absurdo e ele até pôde conversar com o Alexandre depois. Meu Deus, tanto trabalho, tanto perigo para isso. Enfim, depois a gente chega nessa parte. O fato é, o trabalho era enorme. A proteção foi feita numa casa. Era uma casa onde tinha atendimento mediúnico, mas não para desencarnado sofredor. Era mesmo para mensagens, era uma coisa mais sublime, assim, pessoas mais nobres, moralmente falando, que frequentavam ali aquelas sessões de estudo. E nessa noite ia ter a materialização, eles já estavam sabendo o que ia acontecer, os encarnados estavam sabendo, e isso acontecia através de uma médium, ela era a principal. E era uma jovem, a mais jovem deles ali. E ela era um espírito mais elevado, com pensamentos mais puros, ela era mais nobre nos sentimentos, por isso que ela podia fazer essa parte de materialização, podia fornecer o ectoplasma. E aí o André acompanhou todo o processo e ele falou que era incrível. Primeiro, quando a médium chegou e sentou lá e estava toda concentradinha, eles fizeram todo um processo para acelerar a digestão dela. Então, os 3 espíritos bem superiores que estavam lá presentes colocaram energia nela para que o sistema digestivo desse um pau na metabolização e transformasse já tudo em bolo fecal para que não tivesse nada ali para ser digerido. Depois, eles fizeram todo um processo na circulação, na metabolização, nas enzimas, nos hormônios, nas glândulas, tudo. Deixaram zerada o médium, deixaram pronta para o trabalho. Depois disso ela estava preparada e aí ganhou um banho de luz. Nossa! Aí ela ficou como que imunizada para que nada acontecesse com ela durante o processo. Porque enquanto está desmaterializando e materializando em outro lugar, qualquer coisinha errada que aconteça pode afetar fatalmente a vida da médium e também do espírito. Olha que perigoso! Aí, quando a médium estava toda preparada, eles começaram os procedimentos e, de repente, o André percebeu que deu um agito, as pessoas ficaram nervosas e começaram a correr, as pessoas, os desencarnados. E quando eles foram ver, era a chegada do Sr. P. Eles não colocaram o nome no livro, né, de quem era o Sr. P. Mas ele tinha chegado para trabalhar e, segundo a espiritualidade, ele estava alcoolizado com grande quantidade de álcool. E aí,
quando o senhor P entrou ali no recinto, ele chegou atrasado, entrou assim, a espiritualidade bloqueou ele, assim, André coloca como se fosse um enxame de abelhas ao redor dele, para que ele não perturbasse, porque a energia que ele trouxe era tão ruim que poderia perturbar a médium ou o próprio espírito manifestante. E aí ele, bloqueado, entrou assim mesmo. O André olhou com o olho dele e não viu grandes diferenças assim, parecia que o homem estava normal, mas não estava. Para a espiritualidade, o tanto de álcool que ele havia ingerido em outros dias já atrapalhava bastante. O homem permaneceu assim, bloqueado o serviço inteiro. E aí, depois de ele bloqueado, o ambiente limpo, sabe o que eles falaram para o André? Que o ambiente não podia ter oxigênio. Então, antes desses médiuns chegarem, eles tiraram o oxigênio do lugar, permitindo que o ozônio ficasse, ou um ou outro, né? E o ozônio serviria para tirar até as bactérias, porque desmaterializando o espírito não poderia rematerializar com bactérias presentes, com micro-organismos. Então, o ozônio tiraria até esses micro-organismos. Então, é um procedimento bem difícil, bem complicado, muita espiritualidade envolvida para que esses encarnados recebessem a mensagem. O André ficou assim abismado, né? Pensando que não valia a pena e que a cooperação dos humanos era tão pequena que ele não viu sentido em isso acontecer. E aí o Alencar, que era o espírito que materializou, deu a mensagem. Depois, no final da mensagem, era uma mensagem assim de esperança, de força, da paz de Jesus. E quando terminou a mensagem, ele materializou flores e entregou para os presentes ali, para os encarnados. Flor material mesmo. Só que nesse meio tempo, os encarnados ficaram tão loucos que estava manifestando ali, que estava materializando, que eles queriam tocar no espírito materializado. E aí queriam cumprimentar. Oi, seu Alencar, boa noite, queria passar a mão. Eu acho que se eu estivesse lá eu também ia querer isso. Só que isso foi tão ruim para a médium, deu um mal-estar tão grande nela que aí a espiritualidade superior teve que intervir para diminuir os efeitos ali, para não prejudicar nem o médium e nem a entidade que estava se manifestando, né? Mas no fim deu tudo certo. Quando acabou, o André disse: pra que isso, Alexandre, não vejo sentido, eram só 6, pra que isso, tanto trabalho, tanto perigo, tanto transtorno para dar mensagem para 6 pessoas. E a espiritualidade estava feliz porque tinha considerado o trabalho bom. E ele falou assim: os companheiros terrenos têm pouco entendimento. Que é verdade mesmo, né? Para não falar assim, grande ignorância, né? Tem pouco entendimento e eles parecem com crianças afoitas. E era mesmo, que já por nada queria abraçar o homem que estava materializado ali, né? E aí ele disse: não, meu amigo, convença-se que são como crianças queridas do nosso coração e que tudo que se faz agora é para germinar depois. E esse evento foi como a materialização de Jesus para os 12 apóstolos aquela vez. Era para receber muita energia, o encarnado recebe muita energia num processo desse, ele fica encharcado com as luzes espirituais, ele se espiritualiza um pouquinho mais a cada vez, a cada encontro desse. E aqui, nesse momento, a gente está plantando para que isso vá florescer num futuro. A gente não vê agora o bem manifestado, a não ser o bem-estar, né, físico e moral que aquelas pessoas ali estavam sentindo, mas tudo que se faz, o Alexandre concluiu assim, tudo que se faz de bem ou de mal é para toda a humanidade que a gente faz. Então, de verdade, servir ao propósito do bem é muito mais importante do que qualquer resultado. O Alexandre colocou muito bem para o André e serve para nós também, serviu para mim, eu li esse capítulo várias vezes, serviu para mim porque eu realmente também pensei igual o André. Puxa vida, tanto trabalho, tanto perigo, tanta coisa para fazer,
para 6 médiums ali receber uma mensagem que eles nem vão dar tanta atenção assim, porque a gente esquece, né? Não foi gravada. Então eu também fiquei pensando como o André. E o Alexandre disse, não, isso é importante sim, vai ser para toda a humanidade. E a gente planta agora para colher depois e depois. O que Jesus plantou naquela época, a gente está colhendo agora. Enfim, eles têm uma paciência dessas que eu não tenho. E o Alexandre falou assim para o André, você como médico quer ver o resultado agora. Nós também, né? Então você quer ver, faz uma coisa agora, já quer ver o efeito. E ele disse, não, mas no plano da codificação celeste não é bem assim. Ele quis dizer, né? A gente tem muito mais paciência que vocês. Então, foi esse o capítulo, gente. Materialização. Coisa complicada de fazer. E a gente precisa entender. Na verdade, eu não consegui ver grandes razões para materialização. Eu sou muito infantil ainda, como ele disse. Sou igual uma criança que quer ver o fenômeno. Gostaria de ver mesmo. Claro que eu ia querer tocar no homem para ver se era material mesmo. Mas eu não ia entender, com a minha condição espiritual de agora, não ia saber entender assim a grandiosidade desse fato da materialização. Claro que eu ia querer a energia, né? Eu ia querer sair feliz da vida de lá, toda organizadinha, nas células, na energia, tudo, mas é muito mais profundo do que isso, né? Então, vamos para o próximo capítulo?